Oi, gente! Cara, hoje eu quero falar de uma coisa muito especial com vocês, que é como eu descobri a minha missão na Terra, como eu descobri o que é que eu deveria fazer da minha vida. E eu quero dividir com vocês porque eu acho que o meu processo é muito diferente da média e eu acho que pode ajudar alguém que esteja aí precisando de uma luz e que não tenha encontrado resposta nenhuma que satisfaça aqui nessa internet de meu Deus, tá? Vamos começar do começo. Como eu era quando eu era criança? Eu era muito tímida, muito desconfiada, muito pura, muito ingênua, amiga pra caramba, super certinha, com uma conexão surreal com a natureza. Surreal. Cercada de um monte de gente que não tinha nada a ver comigo. Tipo, as pessoas à minha volta me ensinaram a ser exatamente o oposto de quem eu sou dentro de mim na realidade, tá? Essa é a primeira coisa. Existia um tabu muito grande dentro de muitos tabus, mas é porque eu tô resumindo a história aqui. É, existia um tabu muito grande na minha família com relação à sexualidade. E isso é uma coisa que ainda existe, mas é porque agora que eu sou um pouquinho mais velha, um pouquinho maior, fica mais fácil de gerenciar. Sexualidade era um tabu muito grande. E eu era uma criança extremamente sexual e uma adolescente também. O que que isso quer dizer? Que eu queria sair ficando com todo mundo, dando meu corpo pra todo mundo? Não. Isso significa que eu sentia um fogo dentro de mim da energia sexual e eu conseguia manifestar coisas inacreditáveis com uma idade muito, muito pequena. E eu não sabia de nada disso. Eu fazia naturalmente porque eu era assim e não sabia de nada disso. Essa energia sexual, por causa dos tabus da minha família e também das famílias à minha volta, acabou apagando esse lado. Não apagando, mas virou um tabu, tipo, que eu tive que enfiar no buraco. Então eu só podia deixar isso aflorar quando eu tava sozinha. E quando eu tava na natureza, era como se a natureza fizesse esse poder multiplicar por 20. Então eu gostava de ficar sozinha, gostava de ficar na natureza, tinha muita dificuldade de me relacionar com seres humanos no sentido de tipo, tudo eu dizia amém, Ave Maria, eu não dizia não pra nada, eu era a menina mais boazinha, mais educada, mais de boa que você já conheceu. Eu não confiava em ninguém, mas as pessoas tiravam um monte de coisas de mim que eu não queria que elas tirassem porque eu não conseguia dizer não, porque não me ensinaram a botar limite. É, tive muito problema com relação amorosa, tipo, não atraía ninguém, eu tava sempre sozinha, porque se a pessoa viesse, por exemplo, e atiçasse aquela energia que eu mantinha tão escondida quando eu tava com outras pessoas, como que eu ia fazer pra depois apagar? Entende? Eu não conseguia ligar e desligar isso. Tava sempre ligado e eu fingia que não, e eu não queria botar pra fora. O que aconteceu? Com toda essa bagunça, eu virei duas pessoas. Tinha a Carla autêntica, que morava dentro de mim e só saía quando eu tava completamente sozinha na natureza, com a mãe natureza falando comigo. E essa Carla recebia mensagens da mãe natureza, conseguia manifestar coisas, tinha uma intuição muito forte, sempre foi essa pessoa que vocês conhecem agora. E tinha outra Carla, que era a persona que eu criei para agradar os outros, que eu apresentava para todo mundo como sendo eu, certo? Era uma tentativa desesperada de tentar não ter a minha alma literalmente estuprada por pessoas que não mereciam a minha energia, tá? O tempo foi passando e quando eu fui ficando um pouquinho maior e aprendi a escrever, eu comecei a escrever tudo que eu sentia num diário, porque eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, eu não conseguia me expressar. Eu não sabia como botar em palavras o que eu estava sentindo, porque as pessoas à minha volta falavam tudo que acontecia, elas falavam: "Você tá bem? Tô ótimo, não, tá maravilhoso". A pessoa não sabia o que ela estava sentindo. E mesmo que soubesse, ela escondia para não mostrar para os outros. Então, para mim era tipo assim: se você não confia em você mesmo, por que que eu tenho que confiar em você? Entende? Tipo, você acha que eu sou besta? Ao mesmo tempo, putz, quando as pessoas me perguntavam, mas o que que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Mas eu não sei. Eu não sabia o que eu tava sentindo. Ninguém me ensinou a aprender o que eu tava sentindo e a dizer o que eu tava sentindo. Não conseguia falar. Misturava por ter uma empatia muito grande. Assim, gente, empatia, o que eu quero dizer pra vocês, não é só, tipo assim, ver uma pessoa sofrendo e saber que tá sofrendo. Não, é no nível máximo. Tipo, eu sentia o que a outra pessoa tava sentindo e não conseguia diferenciar o que era a outra pessoa e o que era eu. Eu não sabia onde eu começava, onde eu acabava, onde a outra pessoa acabava e onde a outra pessoa começava. Assim, era uma bagunça pra mim, sabe? De tanta conexão que eu tinha
com as emoções dos outros, mas uma coisa fortíssima e que me dominou durante anos. Eu tive dificuldade com isso. Eu fui aprender que eu sentia os sentimentos dos outros e era isso que estava me fazendo penar. Eu acho que eu já tinha uns 25, 26 anos. Fácil, fácil, fácil. Não faz tempo, tipo, faz o quê? 4, 5 anos. Bizarro. E no meio disso tudo eu comecei a escrever o que eu sentia, comecei a escrever o que eu via, porque eu era muito observadora, eu sentia um monte de coisas que eu não conseguia explicar, e através de palavras, as palavras não saíam da minha boca por eu ser tímida. E aí a minha válvula de escape virou os meus diários. Tanto que eu tenho a minha vida registrada em diários, numa caixa de diário grande aqui em casa, desde que eu tenho, tipo, 6, 7 anos. Desde as palavras, sabe com a letrinha ainda bem torta de criança que tá aprendendo a escrever? Eu já tenho diários dessa época. Começa por aí. Move mais pra frente. Começou a acontecer um monte de coisas na minha vida, problemas de família, gente no trabalho abusando da minha santa paciência, muito abuso de homens, muito. Eu fui abusada de todas as maneiras que vocês podem imaginar. O único tipo de abuso que eu nunca sofri de homens é violência, tipo de estuprar mesmo. Eu nunca fui estuprada, graças a Deus, e oro pra que um dia nenhuma mulher seja estuprada, mais que isso é um absurdo. E nunca me bateram. O resto, fala o que você quiser, eu já passei por isso. E eu fui salva de um estupro, inclusive, é bom falar, porque a minha irmã tava comigo no rolê que o cara tentou fazer isso. Então, tipo, vale a pena deixar claro isso. Já tentaram, só não conseguiram. E isso acontece com a maioria das meninas. O trauma que eu fui criando de as pessoas entrarem em mim demais, eu tinha a sensação de que as pessoas estavam entrando dentro de mim e que eu não conseguia impedir que elas entrassem. Isso foi me desesperando e eu fui ficando enclausurada, eu fui ficando assim, ó. Eu comecei a trabalhar em escritórios grandes, em multinacionais como estagiária e sofrendo, tipo assim, tendo problemas brutos porque eu não queria estar ali, mas eu forçava pra estar ali porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer da minha vida e não sei o que, enfim. Até o ponto em que meu corpo começou a adoecer. O abuso dos homens começou a aumentar muito, 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 justamente porque, né, eu não era autêntica, então, tipo, eles tinham essa capacidade. Depois eu explico melhor isso pra vocês em outro vídeo. E também porque, tipo assim, eu sentia que eu tava dentro de uma jaula, eu não conseguia respirar, e que eu sentia que eu tava com a água aqui, lutando pra respirar, e que tinham mãos me enfiando pra baixo d'água pra eu me afogar. Era isso que eu sentia, como se tivesse correntes prendendo a minha perna e me puxando pra trás. Péssimo. Depois, o que aconteceu? Nesse meio tempo, desde que eu era muito pequena, toda vez que me falavam alguma coisa assim, a Carla vai fazer não sei o que, a Carla tem jeito pra fazer não sei o que lá, toda vez que alguém previa alguma coisa, mesmo que só pra ser simpático quando eu era pequena, essa pessoa previa e uma voz falava pra mim, isso que a pessoa tá descrevendo não é quem você é e não é quem você vai ser no futuro. E a voz era muito clara. Só que porque eu não tinha sido ensinada a escutar minha intuição, eu não sabia o que era. Também existia uma outra coisa que a voz me dizia, que era, na minha família tem um histórico de empreendedorismo que não deu certo, muito grande. Eu sofri muito com isso, apanhei demais, vi pessoas muito amadas pra mim sofrendo por causa disso, de negócios que não davam certo, que não iam pra frente. Então, enfim, na minha cabeça que eu ia ser o quê? Funcionária de uma multinacional, que eu ia escolher uma área qualquer para trabalhar dentro de um escritório, que eu ia fazer carreira ali, que o meu salário não ia depender das outras pessoas, tipo assim, de pessoas externas, né? Que eles iam ser obrigados a me pagar o meu salário por contrato, eu ia ser CLT, ia tirar um mês de férias por ano e tava bom demais assim. E era isso que eu achava que a minha vida ia ser. Toda vez que alguém me perguntava o que eu queria ser, eu falava, eu quero trabalhar em uma multinacional em algum lugar e ser CLT. Meu negócio é CLT, eu falava isso direto. E aquela voz dizia na minha cabeça, você vai fazer exatamente o que você tá dizendo que não quer fazer, que é empreender. E a voz era muito clara. E eu escutava aquela voz e pensava, puta, tá com um cara que eu vou me estrepar lá na frente, que eu vou morder a língua, né? Mas fazer o quê? O tempo foi passando. Quando eu cheguei na Austrália, eu precisava de uma resposta que ninguém podia me dar, porque só pra vocês saberem, eu passei por todo esse processo espiritual completamente sozinha. Eu não tinha ninguém ao meu lado pra me ajudar, eu tive que descobrir tudo sozinha. E era parte do meu processo, depois vocês vão entender por quê.
Mas nessa busca por uma pergunta que ninguém conseguia me ajudar, que eu não tinha resposta para ela, eu entrei no YouTube, joguei o problema que eu tava tendo e o que veio em resposta foi um vídeo de uma mulher que é americana, que trabalha no canal de TV da Oprah. E essa pessoa é uma curadora, é uma mulher chamada Iyanla Vanzant e ela cura almas, ela chama healer o trabalho dela, que traduzindo diretamente para o português é uma curadora, curadora de almas. E a hora que eu vi o que ela fazia, eu na hora falei, eu nasci para fazer isso. Eu não tinha estratégia nenhuma para fazer isso, eu não sabia fazer, eu não tinha o conhecimento para fazer ainda. Eu não sabia nem como falar isso pra alguém, porque na minha família é um tabu tão grande você fazer alguma coisa fora de esquadro, sabe? Fora do comum, que assim, eu não sabia nada. Eu só sei que eu olhei aquilo e eu guardei no meu coração, eu não falei pra ninguém isso. E eu sabia que era aquilo que eu tinha nascido pra fazer, na hora. Foi passando o tempo, eu comecei a desembuchar, eu não conseguia calar a boca, gente, de verdade, eu vomitava a informação pros outros, porque eu precisava falar o que eu sabia. Eu comecei a falar para as pessoas coisas que eu nem sabia que eu sabia, que vinham de dentro de mim. Passado isso, fui viajar. Todo mundo que precisava, isso por mais de um ano, todo mundo que precisava de ajuda, eu ajudava. Eu não cobrava nada, eu ajudava. Eu tava sempre procurando motivo para botar ali o meu conhecimento, para falar, para dar palpite em alguma coisa que tivesse a ver com cura de almas. Eu fui viajar pela Austrália, tava muito sozinha, eu tava o tempo todo isolada, eu e meu ex-namorado, então eu não tinha muito contato com outras pessoas. Meu ex-namorado não acreditava em Deus, não acreditava no que eu fazia nem nada. E eu fui um dia na biblioteca de Brisbane, já contei aqui num vídeo, fui escrever o meu currículo, acabei escrevendo um negócio no Facebook que foi um download que eu recebi do Divino, minha mão escrevia sozinha, não sei o que, foi uma coisa muito transformadora. E eu descobri que então as minhas palavras, que antes eu escrevia só pra mim, podiam fazer sentido pra outras pessoas. E isso foi muito libertador, foi muito revelador pra mim. Quando eu descobri que a minha palavra tinha poder, eu entendi que não era só o que eu estava escrevendo, é porque as minhas palavras carregavam a autenticidade que eu não conseguia demonstrar pessoalmente. E que aquela energia que eu colocava nas minhas palavras, ela era muito poderosa e que eu tinha a habilidade mágica mesmo, é como um superpoder de esticar as minhas palavras tão longe que eu consigo enviar elas para Saturno com a mesma intensidade de você estar na minha frente. Entende? E aí eu entendi que as minhas palavras carregavam mais do que só uma história. Elas carregavam a minha energia. E que a minha energia podia curar os outros de alguma forma. Só que isso ainda era bem nebuloso. Eu sabia a teoria, mas na prática eu não entendia muito bem como isso acontecia, tá? É que hoje eu tenho muita clareza sobre isso, mas na época era nebuloso, mas eu entendi mais ou menos isso. Depois de uns meses, eu tava no hostel limpando a cozinha à noite, que eu também já falei no vídeo aqui porque eu fazia isso. Um chinês que eu conheci no hostel veio pra mim e falou assim: Carla, o que eu vou te falar é muito estranho. Só que eu acabei de ir escovar meu dente. Eu olhei no espelho, olhei nos meus próprios olhos. Tive um download monstruoso. E Deus falou pra mim que era pra eu vir aqui falar pra você que você tem um livro que tá preso dentro de você. Você precisa escrever esse livro agora. Voltando para o Brasil, você tem que escrever esse livro. Você não pode fazer mais nada. Você tem que se concentrar nesse livro e liberar ele pro mundo. Então o que eu fiz? Eu já tinha essa ideia do livro, eu já sabia que tinha que ser sobre a minha jornada na Espanha. Eu voltei para o Brasil e tirei um ano para escrever esse livro. Como todo mundo, escutei todas as abobrinhas possíveis da minha família, escutei que eu era uma encostada, que eu ficava vagabundeando, que eu só olhava tutorial, que eu ficava assistindo videozinho babaca no YouTube, que eu nunca ia terminar o livro, que eu não queria saber de ganhar dinheiro, tudo aquilo que todo mundo ouve, eu ouvi. Nada diferente do que os outros ouvem. Passou isso, eu lancei o meu livro. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu vivi a minha jornada de chamas gêmeas antes de acabar a minha noite escura da alma. Então, em paralelo com escrever o livro, eu estava namorando a minha chama gêmea. A minha chama gêmea desperta em mim todos os meus superpoderes que os condicionamentos tentam bloquear. Eu virei uma bruxa poderosa, não tem outra forma de dizer. Eu juntei com a minha chama gêmea e eu conseguia fazer coisas, assim, inacreditáveis. Eu conseguia viajar por outras dimensões, por outros planos, curar pessoas em outras esferas.
curar seres de outros planetas. Eu tinha ajuda de seres que vinham atrás de mim para me ensinar a fazer aquilo que eu ainda não sabia fazer. Esses seres me levavam para lugares de luz para eu me curar, para eu reaver a minha energia antes de despertar. Eu fazia isso enquanto eu dormia. Eu comecei a conseguir sair do meu corpo enquanto eu meditava. Eu conseguia falar com a minha chama gêmea sem telefone, só por telepatia. Gente, mas assim, vocês não fazem ideia. E a minha vida essa energia começou a aflorar e o mundo externo começou a se irritar muito com isso. Eu comecei a tomar porrada de tudo que é lado. Assim, porrada mesmo, como se o mundo estivesse tentando me brecar de ser essa pessoa que tinha superpoderes, né? Que eu acredito que são superpoderes mesmo, mas pela falta de um termo melhor, né? Mas assim, tudo, se eu falasse assim, eu quero tomar água, a água aparecia. Eu preciso curar não sei quem, tal. E eu fiz uma cura muito grande um dia à noite, que foi totalmente lúcido. Eu via o meu corpo deitado, então eu sei que eu tava lúcida, sabe? Eu saí do meu corpo e curei o tio que tinha ferrado a minha família e a pessoa que machucou todos os outros que eu mais amo na minha família. O dia que eu consegui curar ele, pra mim foi assim um marco, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. E eu já vinha há uns 3, 4 anos tendo premonições. Eu sonhava com uma coisa, depois de uns meses essa coisa acontecia. Eu pedia por uma resposta, a resposta vinha em sonho. Então, eu trabalhava com outros planos, com outras dimensões de uma forma muito profunda, assim. Era como se eu tivesse 5 vidas em uma, sabe? Eu tava em 5 lugares ao mesmo tempo. Fazendo regressões, eu descobri que eu já faço isso há muito tempo, desde a época da Inquisição. E que durante a Inquisição eu era uma bruxa muito poderosa e que eu fui queimada numa fogueira. Tanto que eu sempre tive medo de fogo, agora o medo passou porque eu me curei disso. E que essa bruxa tinha tentado reencarnar, Deus tinha tentado reencarnar a minha bruxa em corpos diferentes, muitas vezes desde a Inquisição, só que eu nunca tinha a capacidade de botar a bruxa pra fora, primeiro por causa do trauma e depois por causa dos condicionamentos. Mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o que acontece? A minha magia está diretamente ligada com a minha energia sexual, que é o contato perfeito de masculino e feminino, e o nosso poder de criação. Não é só o ato sexual, é usar o seu poder de criação para manifestar coisas lindas. Então é a capacidade de dar à luz a coisas. E por causa disso, sexualidade sempre foi um tabu enorme, especialmente sexualidade feminina. Então imagina a minha bruxa tentando se manifestar durante os séculos passados com esse tipo de poder. Tipo assim, é claro que eu não consegui, né? E eu vim para esse mundo agora e consegui. Por um milagre de Deus, eu fui, tipo, houve permissão do coletivo tóxico para que eu fizesse isso. Nisso eu descobri que essa bruxa ainda vive dentro de mim, que eu já evoluí, eu sou ainda mais poderosa do que eu era na época da Inquisição, mas que todo aquele poder que eu tinha lá, eu ainda tenho dentro de mim, e que isso eu uso de forma prática. E nessa vida eu tinha aprendido a parte teórica para juntar um com o outro. Isso foi o que eu aprendi na Nova Zelândia. Nisso, eu comecei a aprender também, quando eu comecei a plantar minha lua, que é colocar o seu sangue menstrual na terra para conversar com a mãe natureza. Quando eu coloquei meu sangue na terra pela primeira vez, foi muito poderoso. E desde então eu recebo a minha lua e isso pra mim é uma coisa sagrada. E as respostas vêm e começaram a vir com tudo. E o meu poder começou a aumentar muito. E nisso eu terminei com a minha chama gêmea e descobri que o que eu precisava fazer com a minha chama gêmea era justamente descobrir o meu superpoder. E que agora que eu não estava mais com a minha chama gêmea, o meu desafio era conseguir trazer esse poder para a superfície sem precisar da ajuda da minha chama gêmea, certo? Daí, quando eu plantei minha lua, eu ainda estava com a minha chama gêmea e esse poder veio à tona. Eu plantei a lua, o poder veio à tona, eu terminei com a minha chama gêmea, o poder ampliou e eu comecei a entender como é que eu punho isso pra fora sem precisar da minha chama. Eu comecei a ajudar com downloads, recebendo downloads e realmente recebendo mensagens para as pessoas que precisavam. A dar mensagens de qual era o próximo passo certo, qual era o trauma que elas precisavam curar. Eu comecei a fazer pequenas sessões, sabe? Bem de leve. Depois disso, eu fui viajar sozinha. Eu passei por uma experiência de cura gigantesca, gigantesca. E eu já tinha morrido,
eu estava num momento de transição e durante essa viagem eu renasci e eu fui batizada numa montanha onde eu pude escolher o que eu queria ser. E Deus me falou que eu ia curar almas. Só que eu não sabia exatamente como fazer isso, porque nesse dia o meu passado saiu completamente de dentro de mim. Então eu não tinha mais nada daquilo que tinha antes. Eu estava completamente livre, vazia. Era energia que não acabava mais, que eu ainda tô assim hoje. E o que meu futuro me reserva? Porque antes o meu futuro era curar o meu passado. E agora que o passado já foi curado, o que eu faço? O resumo da ópera é que eu não sabia o que fazer durante algumas semanas, até que eu fui para um lugar na Nova Zelândia que chama Mount Cook, entrou uma puta de uma tempestade, eu fiquei trancada dentro do carro durante algumas horas, durante a noite, e eu comecei a receber um download que não me deixava dormir enquanto eu não escrevesse ele. E eu comecei a criptografar lá, que nem eu fiz no dia que eu escrevi no Facebook a primeira vez. E eu escrevia, e eu nem sabia o que eu estava escrevendo. Eu ia recebendo as mensagens, ia conectando, escrevia em tudo quanto era lugar, ficou tudo bagunçado. E quando eu terminei o download, que eu deixei de estar cega, né, de estar só focada no terceiro olho, e eu voltei pra mim, voltei para os meus sentidos de sempre, e me dei conta do que estava acontecendo, eu entendi que o que eu tinha recebido era o esboço da empresa que eu ia criar. Então, esse download falava pra mim que eu tinha nascido pra curar almas e que durante os últimos 10 anos da minha noite escura da alma eu tinha passado pelo despertar espiritual, noite escura da alma, jornada de chamas gêmeas e limpeza ancestral, justamente porque eu passei por tudo isso e por um dos processos mais intensos que eu já vi alguém passar, porque eu tinha que desenvolver o meu próprio método, que é o método da Carla Dax, que é quem eu sou hoje, com a bruxa de capa, que é quem eu era durante a Inquisição. Eu tenho que unir esses dois para fazer uma junção poderosa. O esboço dizia que eu tinha que montar um site, que eu tinha que oferecer sessões, mas não só sessões individuais, eu tinha que começar a planejar algo para fazer curas em massa. E esse é o meu objetivo. E aí assim, gente, o que eu comecei a perceber? Esse download me falou o seguinte: que eu tinha que escrever os manuais. Sabe, antigamente, quando eu tinha DVD, você comprava o box do seriado Friends, você comprava o box do Dawson's Creek, você compra ou o box dos CDs da Sandy Júnior, sabe? Você compra a coletânea. Então, o que eu recebi era o seguinte, que eu ia ter que fazer uma coletânea com 4 manuais, 4 livros, 4 cursos, 4 não sei o que, tudo era 4. Juntando não só a minha capacidade de escrever, que era assim, era uma das maneiras que eu conseguia chegar na pessoa, mas também juntando a minha capacidade de explicar como a pessoa podia aplicar o meu método nela mesma, intelectualmente e fisicamente. Intelectualmente usando a Carla Dax, que sabe escrever, e praticamente, né, fisicamente, usando a bruxa, que já tá dentro de mim, ela é uma parte de mim, é só canalizar e acabou, tipo, eu sempre fui essa pessoa. O que acontece? É uma empresa linda? É. Eu tô criando do zero? Tô. É muito difícil. Para conseguir clientes tá difícil. É uma luta, é uma batalha diária. Só que aí é que tá o ponto. Como que a gente sabe o que a gente nasceu para fazer? Quando a gente vai fazer aquela... Tem alguma coisa que a gente faz até de graça. Mesmo sendo muito trabalho. Entende? E é sempre, a sua missão é sempre o seu maior talento junto com o seu maior trauma que vão dar aquilo que você pode entregar para o mundo. Porque você só consegue entregar aquilo que você conhece. Se você não sabe cozinhar e não sabe fazer coxinha, você não pode vender coxinha, certo? Se eu não sei curar meu trauma, eu não conheço as minhas sombras e não conheço os meus medos, como que eu vou ensinar alguém a curar isso? Por isso que eu tive que passar por tudo que eu passei. Se eu nasci para escrever livros, por exemplo, uma parte grande da minha missão é transmitir através de livros. Como é que eu vou aprender a transmitir essa energia tão forte que eu tenho dentro de mim através de um livro, que é uma coisa material, então é mais difícil? Como que eu coloco a minha energia num objeto se aquele objeto não significa nada para mim? Então é claro que eu tinha que ter sido tímida, e é claro que eu tinha que ter escrito nos meus diários desde muito nova, e é claro que aquele diário tinha que ser meu melhor amigo e aquele objeto tinha que significar muito pra mim. Senão eu jamais conseguiria botar minha energia no diário. E eu consegui entender isso com mais clareza quando eu comecei a vender meu livro e as pessoas me retornavam, muitas delas falando:
cara, eu senti um amor surreal, foi uma energia que entrou em mim que eu senti que estava me curando. Eu nunca senti isso na minha vida. E outras pessoas, que eram as pessoas que não acreditavam que eu ia escolher o livro, que eu ia escrever o livro, elas achavam que eu não ia terminar, e eu ouvi todas as abobrinhas, essas pessoas leram o meu livro e não me responderam nada. Elas não escreveram nada, não falaram se elas gostaram, se não gostaram, todo mundo morreu na praia, tipo assim, ninguém falou nada. É assim que você sabe que você fez direito. É quando o hater cala a boca. Entende? E daí não fala nada sobre a sua obra e vem querer falar da sua vida pessoal ou de um erro que você cometeu. Isso que a pessoa tá fazendo é porque ela é sua fãzaça e você fez ela morder a língua. Só que eu demorei muito pra entender isso, gente, muito. Mas entendi que as minhas palavras carregam esse tipo de energia justamente porque a minha palavra escrita sempre foi a minha rota de escape, a minha zona de fuga. E isso é muito importante, sabe? De você ver o que é que a sua vida tá montando, qual é o quebra-cabeça. Porque é que nem o cubo mágico, sabe? Você vai encaixando as pecinhas dia após dia. Não é uma coisa que você do nada, tipo assim, sei lá, a Beyoncé, ela nasceu com tudo feito. Não, é um passo de cada vez. Você tem aquele talento e daí você vai unindo aquilo com tudo que você já viveu e vai criando uma obra-prima. É assim que funciona. Depois disso, o que aconteceu? O corona. Então eu ia começar a montar a empresa lá na Nova Zelândia quando eu fui chamada de volta para o Brasil. Cheguei aqui, meu celular caiu na privada, quebrou, meu computador quebrou, eu fiquei sem nada, fiquei com o computador velho do meu pai, com meu celular que é velhinho também, que também é do meu pai, e não, nada com nada, não tinha nada. E eu comecei a criar a empresa com nada. E é um passo de cada vez, mas eu sei que eu vou chegar lá. Só que eu descobri a missão que eu tinha que fazer, a minha missão, quando eu me dei conta de que eu tava fazendo aquilo de graça. Eu tava trabalhando de graça há 10 anos sem, tipo assim, eu fazia porque eu não conseguia não fazer, entende? Tipo, não dava pra não fazer. É a mesma coisa quando você gosta de cantar. Você vai passar a tua vida muda? Não, você vai cantar. Estão te pagando pra fazer isso? Muitas vezes não. Você tá cantando enquanto você lava a louça, enquanto você toma banho, enquanto você tá fazendo jardinagem, enquanto você tá indo pro trabalho. Mas você tá cantando. Sabe? É a coisa mais sutil e é tão natural pra gente que a gente custa pra entender. Às vezes, o que a gente nasceu pra fazer, a gente precisa ver em alguma parte disso refletida em outra pessoa ou em algum outro lugar ou alguma coisa que reflita de volta pra gente. Porque senão a gente não consegue ver de tão natural que é, sabe? E a ideia de fazer as curas em massa é aí que tá a chave do negócio. Ver como Deus é perfeito. Perfeita porque eu acredito que Deus é homem e também mulher, viu? Não é um ser humano, não é um corpo, é divino masculino e divino feminino em perfeita harmonia. E eu acredito que Deus é perfeita porque, por exemplo, eu aprendi a botar minha palavra num livro, num objeto, e esse objeto eu aprendi a mandar para longe. Então, as pessoas me inspiram e quando elas me inspiram, elas me empurram mais longe do que um dia eu já fui. E é assim que eu expando, que eu estico, que eu aumento. Da mesma forma que eu consigo colocar minha energia num objeto, eu consigo botar minha energia em muitas pessoas ao mesmo tempo, através de um mesmo produto. Então pode ser um show, pode ser uma sessão de cura em massa, pode ser um vídeo com uma sessão de cura que você faz download na sua casa, pode ser um telefonema que você faz pra mim, pode ser um post que eu coloco nas minhas redes sociais, pode ser alguém que me vê na rua, que nunca me viu na vida e que sente uma coisa diferente, ou que a gente troca uma experiência que a gente nunca viveu antes, nenhuma das duas pessoas. Então, eu não consigo me esticar somente através das minhas palavras escritas, eu consigo me esticar através das minhas palavras faladas e, mais do que tudo, através do exemplo. Quem eu sou, o que eu faço, é o que vai levar as pessoas a gostar do que eu faço e vir comigo. É assim que você abre espaço, que você abre caminho para os outros dentro da sua missão. Então, tudo bem, você não tem coragem de curar sua alma, mas e se eu vier na frente te mostrando o que vai acontecer? Não para você prever e virar uma controladora do caramba que nunca libera nada, nunca se rende, nunca se liberta. Não para isso, mas para saber que a porrada ela vem e você toma a porrada e você sai mais forte e você na próxima vez que tomar já não vai mais doer. Sabe? Então, o que acontece? Eu precisava aplicar a técnica em mim.
Só que para eu aplicar a técnica em mim, eu não podia saber o que já ia acontecer, porque senão eu não ia estudar as variáveis. Então eu precisei sair do zero de um lugar onde me ensinaram que a minha intuição não era importante, que espiritualidade não era nada. Esse lugar existiu na minha vida para me ensinar a me virar sozinha. E eu fiz tudo sozinha, e agora eu posso ensinar você a fazer sozinho, sozinha, se você precisar. Não porque eu quero que você fique sozinha e porque eu acho que você não deva fazer o seu processo espiritual com outras pessoas, mas porque às vezes, no mundo que a gente vive hoje, a gente tá realmente sozinho, sozinho no mundo. Não tem ninguém que entenda a gente, a nossa família não acredita no que a gente tá passando, acha que é besteira, acha que é palhaçada. Então eu venho pra te dizer, eu não acho que é palhaçada. Eu me curei assim. Você quer ajuda? Eu posso te ajudar a se curar também. E eu tenho uma técnica pra fazer isso que eu desenvolvi que pode te ajudar. E a minha técnica não é descer goela abaixo das pessoas o que elas têm que fazer. É o contrário. É botar o foco inteiro no cliente, botar o foco inteiro na pessoa a ser curada. Eu escuto. Essa é a habilidade que eu tenho. Você faz a sua alma falar pra mim o que ela precisa. E eu vou te ensinar a conseguir exatamente isso. Então a gente acelera o processo de cura. E tem outra coisa. Com a minha energia perto de você, o que acontece é que como eu já passei pelo processo de cura mais intenso, eu abro o caminho para que você não enfrente tantas barreiras. E não significa que para você vai ser mais fácil. Significa que você vai mais longe do que eu. É assim que eu perduro, é assim que o meu legado se dissemina, entende? Então foi isso que eu entendi. Que o que eu ia criar era muito maior do que o que eu podia imaginar. Só que para criar uma coisa gigante leva tempo. Então é por isso que no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu tô aqui sozinha, no escuro, não sei o que vai acontecer comigo. Isso é parte do processo. E a gente tem que deixar o processo acontecer. Então foi assim que eu descobri a minha missão. Foi vivendo um dia de cada vez, foi arriscando, tendo curiosidade, foi correndo atrás, ficando curiosa, sendo ultra teimosa, não escutando o que os outros diziam, aprendendo quem eu era, estudando quem eu era a fundo, até a raiz do cabelo. Qualquer coisa que você me disser hoje que não tenha nada a ver comigo, eu sei que você tá falando besteira. E eu não vou cair na sua. E é assim que a gente se mantém firme e que a gente cumpre a nossa missão na Terra. Sabe? Então o seu propósito é vir para se divertir, para experimentar, para ver o que tem aqui para você, para sentir todas as emoções e viver uma vida humana. E a sua missão é aquilo que você tem para entregar para o mundo, que é o seu maior trauma combinado com o seu maior talento. O seu talento sendo a coisa que você faz com a maior facilidade em menos tempo e que você faria até de graça. Não sei se ajuda vocês, mas era isso que eu queria passar para vocês hoje. Até semana que vem.